Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, como você muitos bem sabe. É isso aí, galera, para desespero da concorrência, Edenilson Moraes, o tio Ed, já tá na área e se derrubar é pênalti. E vocês todos são muito bem-vindos aqui nessa nossa live, onde a gente vai trabalhar com história de Pernambuco, voltada para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco. A gente vai tratar hoje de dois assuntos especiais, já para turbinar a sua preparação, para que você tenha um grande desempenho. Então vem chegando, vem compartilhando essa live nas suas redes sociais, vem chamando mais gente para participar desse nosso super aulão ao vivo. Vem deixando o seu recado, vem comunicando também de onde você está falando conosco, para a gente interagir legal ao longo desta aula, que vai ser bastante proveitosa. Bom, vamos lá então, pessoal. A gente vai trabalhar hoje basicamente sobre a ocupação pré-histórica de Pernambuco e vamos trabalhar também sobre as primeiras comunidades que habitaram o território de Pernambuco. A gente vai falar também sobre características socioeconômicas, aliás, características socioculturais das populações indígenas que habitaram o território que deu origem a Pernambuco. Beleza? Então é o seguinte, pessoal, o primeiro recado que eu já deixo de antemão para você é o seguinte, vai deixando o seu like, vai deixando o seu joinha aqui para turbinar essa nossa apresentação, essa nossa live, e para que a gente traga mais novidades ao longo do período de preparação para esse concurso. Não será apenas desta live, viu, pessoal? A gente vai trazer mais novidades ao longo do decorrer da nossa preparação e também não serão apenas aulas de história. Teremos também aulas de outras disciplinas, de geografia, de língua portuguesa, de matemática, de direito. Então você pode esperar que a gente vai trazer muita novidade para você. Legal então? Maravilha, pessoal. Então é o seguinte, vamos começar falando sobre a ocupação pré-histórica de Pernambuco, tá? A gente vai começar falando sobre esse assunto. E é o seguinte, gente, tudo é difícil antes de começar, então sempre bate aquela preguiça. Você vai e olha para aquele edital que é imenso, tem muita coisa para você estudar, então pode bater uma preguicinha, mas não é por aí, pessoal. Você tem que enfrentar esse edital assim, de peito aberto, com foco, força e fé, para buscar a sua vitória, para você conseguir um grande desempenho. Tá certo? Então, tudo é difícil antes de começar. À medida que a gente começa, a gente vai verificando os nossos progressos. Vamos começar, então, falando sobre a chamada pré-história brasileira. O que vem a ser, basicamente, a pré-história brasileira? É o período compreendido entre o povoamento deste território e a conquista do mesmo, que foi efetuada pelos portugueses. Então, todo o período que antecede a chegada dos portugueses ao Brasil, que foi no ano de 1500, é conhecido como pré-história brasileira. Beleza? Durante esta fase, desenvolveram-se as chamadas sociedades ágrafas. As chamadas sociedades ágrafas. O que são essas chamadas sociedades ágrafas? São sociedades que não conheciam a escrita, que não possuíam códigos de escrita. As populações que habitavam o território brasileiro antes do advento da colonização eram sociedades ágrafas, ou seja, sociedades que não possuíam escrita. Eram as chamadas comunidades ameríndias, os povos que estavam estabelecidos aqui nesse território antes da chegada dos portugueses. E em relação ao território de Pernambuco, a ocupação humana, de acordo com pesquisas desenvolvidas por uma série de estudiosos, como paleontólogos, paleólogos, antropólogos, arqueólogos e historiadores, a ocupação humana em território pernambucano supera 11 mil anos.
E neste contexto histórico, haviam grupos pouco numerosos que habitavam a região do Bom Jardim. Perfeito, então, pessoal? Então, para você se contextualizar com o assunto que nós estamos falando na aula de hoje, é importante verificarmos isso. A pré-história brasileira é o período que antecede a colonização. Tudo o que aconteceu nesse território antes da chegada do colonizador europeu é denominado de pré-história brasileira. Portanto, as populações, os grupos humanos que estavam estabelecidos nesse território já tinham o seu modo de vida, já tinham a sua cultura, as suas manifestações, que fazem parte da história brasileira. Esta é a chamada pré-história brasileira. Lembrando aí, pessoal, que nós temos um material disponível para você acompanhar essa nossa aula. O material está disponível aí no LAC TV. Você tem aqui o link, é só entrar e verificar esse material para você baixar e você acompanhar legal esta nossa aula. Bacana? Deixa eu só fechar essa porta aqui que está me desconcentrando, pessoal. Um minutinho aqui, um minutinho. Agora sim, podemos continuar. Muito bem, agora sim, não tem mais distração, agora melhorou. Bom, vamos então falar dessa ocupação pré-colonial do território que deu origem a Pernambuco. Olha só, informação importante para você. Pernambuco é um estado brasileiro que apresenta um número relevante de sítios arqueológicos. O que são os sítios arqueológicos? São locais que registram resquícios da passagem dos grupos humanos em eras remotas, em eras antepassadas. Então, esses são os chamados sítios arqueológicos. Em Pernambuco, existem mais de 500 sítios arqueológicos espalhados pelos municípios pernambucanos. E nesses sítios arqueológicos são encontrados vestígios da passagem humana por esse território que ajudam os pesquisadores, os estudiosos, a conhecerem as características socioculturais dessas populações. Destaque em Pernambuco para o sítio arqueológico Furna do Estrago, localizado no município de Brejo da Madre de Deus. E também para o sítio arqueológico de Alcobaça, localizado no município de Buíque. Agora, em relação a Pernambuco também, nós não podemos deixar de mencionar a importância histórica que possui o Parque Nacional do Catimbau, que é o segundo maior parque arqueológico do Brasil e foi criado no ano de 2002. Então, olha só, o Parque Nacional do Catimbau é o segundo mais importante parque arqueológico do Brasil, ficando atrás apenas do Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica localizado no estado do Piauí, onde a arqueóloga brasileira Niede Guidon desenvolve uma série de trabalhos muito interessantes. O Parque Nacional do Catimbau foi criado em 2002 e é o segundo mais importante do país. E engloba as áreas localizadas no Agreste e no Sertão Pernambucano, nos municípios de Buíque, Ibimirim, Sertânia e Tupanatinga. O que nós temos de importante no Parque Nacional do Catimbau? Nós temos uma série de estudos que são desenvolvidos principalmente pela Universidade Federal de Pernambuco. Desenvolve uma série de estudos, de pesquisas arqueológicas no local, onde são encontradas pinturas rupestres e artefatos que datam de aproximadamente 6.000 anos. Olha só a importância fundamental que temos nos estudos desenvolvidos aí no Parque Nacional do Catimbau, com as manifestações que marcam as características socioculturais dessas populações remotas que habitaram o território pernambucano.
Outro sítio arqueológico também muito importante é o sítio da Furna do Estrago, localizado no município de Brejo da Madre de Deus, que é um abrigo natural de rochas. De acordo com os estudos desenvolvidos no local, essa ocupação data de aproximadamente 10.000 anos. E olha só que característica interessante que nós temos lá na Furna do Estrago. As populações que habitaram essa região, onde temos este sítio arqueológico, desenvolviam práticas de antropofagia. Antropofagia. O que vem a ser antropofagia? É aquela galera que realizava rituais onde devoravam carne humana, né, pessoal? São rituais de antropofagia. Então, esses rituais que eram desenvolvidos tinham um significado, de um ritual para essas populações que desenvolviam essa prática de antropofagia. Além disso, as populações que habitaram essa região também possuíam uma divisão social relativamente acentuada e realizavam também rituais funerários. Olha só, essas populações já tinham uma preocupação com a morte, já viam a morte como um ritual de passagem também. E praticavam rituais de sepultamento, rituais funerários, com sepultamentos simples e sepultamentos secundários também, sepultamentos complexos. Isso já denota a preocupação que essas populações possuíam em relação aos seus antepassados, não é? Em relação a essas pessoas que haviam falecido. Mais um sítio arqueológico importante é o sítio de Periperi, localizado no agreste pernambucano, no município de Venturosa. Lá nesse sítio arqueológico também são encontradas pinturas rupestres e cemitério indígena. Beleza? Muito bem. Outra coisa, nesses sítios arqueológicos são encontrados artefatos de pedra, cerâmica e ossos. O outro sítio arqueológico importante é o sítio Pedra do Tubarão, também localizado no município de Venturosa, no agreste pernambucano, onde também temos pinturas rupestres e cemitério indígena. Eis aqui um exemplo que eu coloquei para ilustrar nessa aula de uma pintura rupestre encontrada no sítio Pedra do Tubarão, lá no município de Venturosa, em Pernambuco. Então nós temos aqui, ó, a presença de pinturas rupestres. O que eram essas pinturas rupestres? Eram aquelas inscrições que esses grupos humanos faziam na parede das rochas, nas pedras, para ilustrar cenas do cotidiano. Então apareciam ilustrações de pessoas ou apareciam cenas de caçada. Então essas eram as pinturas rupestres, era uma forma de demonstrar o cotidiano dessas pessoas. Então eram feitas essas pinturas rupestres e hoje elas são estudadas por uma série de especialistas. Mais um outro sítio arqueológico importante localizado em Pernambuco é o sítio de Alcobaça, que é localizado no município de Buíque e que registra também vestígios humanos, resquícios da passagem de grupos ancestrais por essa região, também apresentando as pinturas rupestres, que são importantes no estudo, no conhecimento da pré-história brasileira. E quando a gente fala de pré-história brasileira, o Nordeste tem uma importância fundamental. Não dá para se falar em pré-história brasileira sem estudar a fundo a pré-história nordestina. Na região Nordeste nós temos a existência de uma série de sítios arqueológicos
Não é à toa que a gente acabou de falar que os dois principais parques arqueológicos do Brasil estão localizados na região Nordeste. O principal é o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica lá no município de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí. E o segundo mais importante é o já mencionado Parque Nacional do Catimbau, que fica em Pernambuco. Beleza, pessoal? Então, o sítio de Alcobaça é fundamental para o conhecimento da pré-história brasileira. Eu estava, inclusive, lendo um livro ontem chamado Pré-História do Nordeste, que é fantástico, foi produzido pela Universidade Federal de Pernambuco e faz uma leitura aprofundada sobre as características dos grupos humanos que habitaram a chamada pré-história brasileira. Vale a pena conferir, é um livro editado pela Federal de Pernambuco. Nós temos lá no sítio de Alcobaça registros de rituais funerários secundários. Olha só, interessante, pessoal. Como eu falei para vocês, esses grupos humanos tinham uma preocupação muito grande com a questão da morte, com a questão dos sepultamentos, até mesmo com a questão do culto aos espíritos ancestrais. Então nós tínhamos tanto rituais funerários simples, quanto rituais funerários secundários, que eram bem mais complexos. Perfeito? Então o sítio de Alcobaça tem um destaque fundamental, porque é um dos principais sítios arqueológicos existentes no estado de Pernambuco. Então você tem que fazer a revisão direitinho, verificar aí os principais sítios arqueológicos, dar uma lidinha sobre o Parque Nacional do Catimbau e verificar também o sítio de Alcobaça. Outro aspecto importante é ressaltar que existem muitas pesquisas arqueológicas que são desenvolvidas na região Nordeste e com destaque para o estado de Pernambuco, onde paleoantropólogos, arqueólogos, paleólogos, historiadores dedicam boa parte do seu tempo em pesquisas aprofundadas para se conhecer as características principais dos grupos humanos que habitaram o território, para conhecer, para entender a presença humana ancestral em Pernambuco. Estudando, entre outras coisas, os grupos humanos que habitaram esse território, mas também há um destaque especial para o estudo acerca da chamada megafauna, aqueles mamíferos tamanho família que existiam na região. Entre eles, a nossa boa e velha preguiça gigante, um animal que já foi extinto, evidentemente, né? Falar em preguiça gigante é o que você não pode ter, não é mesmo, comandante Tiago? Não pode ter preguiça gigante, porque se tiver preguiça gigante vai ser extinto também, né? E quando a gente está falando de concurso, extinção significa, né, reprovação. Bate na madeira, ó. A galera está estudando, está se dedicando com muito afinco, com muita disciplina, então, sem essa de preguiça gigante, né, pessoal? Portanto, essas pesquisas arqueológicas que são registradas no estado de Pernambuco marcam essa intensa produção científica. São muitos artigos publicados todos os anos, temos alguns livros, a exemplo desse livro chamado A Pré-História do Nordeste, que eu acabei de falar, editado pela Universidade Federal de Pernambuco. Portanto, existem diversos profissionais, diversos estudiosos que fazem pesquisas importantíssimas sobre as características da chamada pré-história nordestina. Então, qual que é a importância desses estudos que são realizados? Esses estudos são fundamentais para o conhecimento de nossa história. Olha só que aspecto interessante que a gente pode discutir aqui, pessoal. Muita gente erroneamente pensa que a história do Brasil tem início com a chegada dos portugueses em 1500 e a posterior colonização que se verificou nesse território. Está errado.
Essa é uma visão errônea da nossa história. A nossa história, ela tem raízes muito mais profundas. Nós temos a ocupação humana há milênios nesse território. De acordo com pesquisas que são realizadas, apontam que entre 20, 30, talvez até 40 mil anos atrás, já existiam grupos humanos habitando esse território que hoje nós chamamos de Brasil. Então não dá para desconsiderar a importância histórica desses grupos humanos que se estabeleceram nesse território, que se estabeleceram nessa região e desenvolveram sua cultura, suas práticas sociais e tudo mais. Beleza? Maravilha então, pessoal. Vamos mandando um abraço aí para a galera que está acompanhando a nossa live aqui, ó. O Carlos Marques, a Cleide Jane Rodrigues, a Thaís Barbosa, tem também o Douglas Denner, de Crato, no Ceará. Grande abraço para você aí, Douglas. Tem também a Ana Cláudia, que está também acompanhando a nossa aula, o Marcos Felipe. O aulão vai ficar gravado, pessoal. Vai ficar gravado, né, comandante? Exatamente. Esse aulão vai ficar disponível para você acompanhar. E novidades vêm por aí, viu, pessoal? A gente vai trazer novas aulas. Isso é só o começo da nossa trajetória de preparação para esse concurso. Você pode ficar tranquilo aí, pode ficar ciente que a gente vai trazer novas aulas. Inclusive, você pode até fazer sugestões de temas que possam ser trabalhadas em outras aulas aqui pelo professor. Tudo bem? Bacana, então. Mandando aí também um recado para o Edinho Juan. Aliás, o Edinho Juan é o Edson de Paudalho, Pernambuco. Você já passou em Paudalho, comandante? Já passou por lá? Não. Comandante que vai visitar também. Manda um salve aí para os mano Cif. Tem o Paulo Júnior. Bom dia, Paulo Júnior, aquele abraço. Muito obrigado por acompanhar a nossa live. Temos também o Erigami Futebol. Parabéns pela aula. Obrigado, garoto. Acompanha com a gente aí. Não se esqueça de deixar o seu joinha aí, porque isso é fundamental no desenvolvimento desse nosso projeto que visa qualificar a preparação da galera que está se empenhando conosco. Manda um alô para a galera de Barras, Piauí. Alô, Barras, Piauí. Aquele abraço. Tudo de bom. Vai ter aula de geografia? Vai ter aula de geografia. O professor Marcelo Alonso vai dar uma super aula para preparação da galera que está estudando com afinco e determinação para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Muito bem, vamos que vamos então, pessoal. Voltando aqui à nossa aula, pessoal, vamos lá. Retomando aqui o nosso assunto, a gente falou da importância arqueológica. São realizados uma série de estudos que ajudam a conhecer a nossa história, a nossa querida e rica história, que é imemorial, que tem origens profundas, não é? Da ocupação humana nesse território é bem ancestral. A gente tem que ter isso em mente, pessoal. Porque nós temos um conceito, assim, bastante positivista de chamar esse período de pré-história. Aquela velha, né? Aquela velha concepção de que esse período não seria história, seria antes da história. Só que esse período tem importância cultural, tem importância social. Evidentemente, onde tem grupos humanos, tem história, sem dúvida alguma. Tem grande valor patrimonial. Se tem esse grande valor patrimonial, pessoal, é importante preservar. Você lembra que a gente falou no início da aula que só no estado de Pernambuco tem mais de 500 sítios arqueológicos? É verdade. Então, é de interesse não só das instituições governamentais, não só das entidades relativas ao governo, tanto o governo estadual quanto o governo federal, mas é da própria sociedade brasileira a função de preservar esses sítios arqueológicos, garantir a preservação desses sítios arqueológicos. E são de importância vital os investimentos feitos em pesquisas desenvolvidas para se conhecer um pouco mais sobre a chamada pré-história brasileira. Muito bem? Pessoal, agora a gente vai consolidar
o que a gente estudou até aqui sobre essa ocupação pré-histórica de Pernambuco, fazendo alguns exercícios. Olha só, vale lembrar que na sua prova você vai fazer 10 questões de conhecimentos históricos de Pernambuco. Você tem que ter isso em mente. São 10 questões. Portanto, você tem que se preparar de forma condizente, porque muitas das coisas que a gente está falando aqui, sem dúvida alguma, vão aparecer na sua prova. Para você ter uma ideia, no último concurso realizado em 2016, nós tivemos uma questão sobre a chamada pré-história pernambucana, sobre essa ocupação pré-histórica de Pernambuco. Então você tem que ficar ligado, ficar antenado, porque 10 questões não é para se desconsiderar, não é, pessoal? E já pensou se você conseguir gabaritar as 10 questões? Ah, vai ser bom, hein? Vai ser importante. Se você estudar com determinação, você vai conseguir. Vamos nessa então, pessoal. Não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal, no LAC Concurso, que já passou de 400 mil inscritos. Nós estamos com a nossa meta de chegar a 500 mil de inscritos até o final do ano. E com a sua ajuda, com o seu apoio, a gente vai chegar lá, tá certo? Muito bem. Vamos então para a primeira questão. Acompanhe aí no material que você baixou aí no nosso site do LAC Concursos. Vamos lá. Primeira questão, essa aqui, como eu falei para vocês, caiu no concurso da Polícia Militar de Pernambuco em 2016. E olha só que legal. É uma questão que foi elaborada pela nossa querida banca e a UPE. Olha só. Pessoal, um adendo aqui. Tem muita gente aí que entrou em contato comigo e que estava reclamando aí da banca. Pessoal, você tem que seguir a regra do jogo, não é? Qual que é a regra do jogo? É o que está definido no seu edital. Ah, professor, mas essa banca costuma colocar textos enormes, questões que apresentam alternativas bastante extensas, que dificultam na hora da realização. Então você tem que se preparar. Se esta é a maneira pela qual a banca costuma elaborar as questões, não tem problema. Você tem que se preparar para ela para quebrar essa banca. Não faz mal não. A banca costuma dificultar? Melhor ainda. Então quer dizer que vai ser competitivo esse concurso e que você vai conseguir a sua tão sonhada vaga, desde que você, é claro, estude com determinação. Vamos conferir essa questão, a gente já vai até vendo o padrão de questões elaboradas pela IAUPE. Olha só, primeira questão. Não se pode ignorar o Nordeste na hora de se discutir a antiguidade do homem na América e as vias de dispersão por ele percorridas, não importando se foi há 20, 30 ou 40 mil anos. É conhecida de todos a longa sequência estratigráfica lograda no sítio do Boqueirão da Pedra Furada, que pode significar a permanência do homem pré-histórico nesse sítio a partir de 40 mil anos. Mas a Pedra Furada não é um caso único. Então vamos lá, vamos acompanhar essa questão. A banca nos apresentou um fragmento, é sempre bom você olhar a origem desse fragmento. Pode ser uma citação de um livro, pode ser uma citação de um artigo científico, de uma revista. Então é sempre bom você ler aqui, ó. Olha só, aqui nós temos a definição desse texto. Pré-História do Nordeste, Pesquisas e Pesquisadores. Revista Clio Arqueológica, publicada pela Universidade Federal de Pernambuco. Então você já sabe que foi um texto falando sobre a pré-história pernambucana. E nesse texto falou da importância do estudo da chamada pré-história nordestina, porque não dá para falar de pré-história sem fazer o estudo, a análise dos sítios arqueológicos existentes na região Nordeste. Os sítios arqueológicos na região Nordeste são fundamentais para se entender o processo de povoamento da América e até a dispersão, não é? Discutir as vias de dispersão do homem por essa região
não importando se foi há 20, 30 ou quiçá 40 mil anos atrás. Então, o texto falou da importância arqueológica da região Nordeste e continua. Olha só, vem agora o comando da questão. Em Pernambuco, por exemplo, localizado no município de Buíque, o sítio de Alcobaça possui um dos maiores e mais representativos painéis de figura rupestre do estado, que por seu tamanho e complexidade é de grande relevância para o entendimento da pré-história local e nacional. Em relação ao estudo do período pré-colonial sobre o atual estado de Pernambuco, assinale a alternativa incorreta. Olha só, tem que prestar atenção, gente. O comando da questão pediu a alternativa incorreta acerca da pré-história local e nacional. Vale destacar também que foi mencionado o sítio arqueológico de Alcobaça como um dos exemplos de registros arqueológicos existentes no estado de Pernambuco. Então vamos lá, analisando as alternativas para procurarmos a alternativa incorreta. Vamos lá. Alternativa A. Embora Alcobaça possua grande representatividade entre os arqueólogos, o estado de Pernambuco, como um todo, tem pouca importância para o entendimento do período pré-colonial. Isso se deve, dentre outras coisas, ao pequeno número de sítios encontrados em seu território. Pessoal, nós acabamos de falar no início desta aula que existem cerca de 500 sítios arqueológicos espalhados por dezenas de municípios pernambucanos. Então, como é que a questão vem aqui me dizer que Pernambuco não tem importância arqueológica para o Brasil? É claro que essa afirmação está incorreta. É a letra A. De primeira já encontramos a alternativa incorreta, porque ela falou aí que Pernambuco como um todo não tem importância. A gente acabou de ver nessa aula que Pernambuco registra importantes sítios arqueológicos, falamos inclusive do Parque Nacional do Catimbau. E como é que a banca quer nos pegar com essa alternativa mequetrefe aqui, ó? Tranquilo, né, pessoal? Facinho pra gente matar. Vamos conferir as demais alternativas e verificar por que estão corretas? Vamos lá. Alternativa B. O material arqueológico encontrado nos sítios que remontam ao período pré-colonial do estado é fundamental para se entender o povoamento da região, bem como parte das características socioculturais daqueles que os utilizaram. É lógico. Vários profissionais, vários estudiosos desenvolvem pesquisas nos sítios arqueológicos pernambucanos. Trabalho de arqueólogos, de paleontólogos, de antropólogos, enfim, desenvolvendo uma série de estudos para se conhecer as características socioculturais dessas populações remotas. Alternativa C. As figuras rupestres encontradas em vários sítios de Pernambuco são de grande relevância para a compreensão das populações que habitaram as terras pertencentes a este estado. A gente viu, a gente verificou que as pinturas rupestres são vestígios importantes que ajudam esses profissionais que estudam a pré-história brasileira a compreender as características socioculturais desses povos. Beleza. Alternativa D. Embora a região da Zona da Mata também possua vestígios da presença do Homo sapiens sapiens, o Agreste e o sertão pernambucano, durante o longo período pré-colonial, são os locais onde pode ser encontrado o maior número de sítios arqueológicos no estado. Verdadeiro também. E olha só, pessoal, como é interessante essa alternativa D. As regiões pernambucanas que mais apresentam sítios arqueológicos, evidentemente, que são o Agreste e o Sertão. Por uma razão muito óbvia, né, pessoal?
porque na zona da mata é um local que passou por um processo maior de urbanização. Então é claro que o processo de urbanização que foi mais intenso na zona da mata, inegavelmente, o processo de urbanização foi muito mais intenso na zona da mata. Claro, por essa razão foram destruídos uma série de sítios arqueológicos. Infelizmente, foram destruídos uma série de sítios arqueológicos localizados lá na zona da mata. Mas isso significa que não existem mais sítios arqueológicos nessa região? Claro que não, mas estão em número inferior se comparado com o Agreste ou com o Sertão. Beleza? Muito bem. Ainda temos a alternativa E, o sítio Furna do Estrago, localizado no município do Brejo da Madre de Deus, é de grande importância para o entendimento dos grupos que habitaram o atual Agreste nordestino, uma vez que permite se entender um pouco mais sobre os rituais funerários da época. Olha só o que a gente falou na nossa aula. Viu aí? Fala a verdade, essa questão estava bem fácil, né? Para quem teve um estudo, para quem se preparou minimamente, uma questão dessa não poderia derrubar, né, pessoal? Ainda mais sabendo que a questão abordava justamente a alternativa incorreta. E aí, como é que foi o desempenho nessa questão? Acertaram? Tô vendo aí que a maioria acertou a questão. Beleza, vamos para a próxima questão aqui. Mais uma elaborada pela nossa banca e a UPE. Vamos ver o que diz aqui. É mais uma questão que apresenta uma citação, apresenta um fragmento de texto. Então, de antemão, é muito bom que você olhe aqui, ó, você olha no rodapé para você ter informação sobre o texto. Antes mesmo de ler o texto, já é interessante que você observe do que esse texto vai falar. Breve panorama da pré-história do Vale do São Francisco no Nordeste do Brasil. Então agora você já sabe, cara. Você já sabe que a questão fala sobre a pré-história do Vale do Rio São Francisco, no Nordeste do Brasil. Então vamos lá. Na bacia do Rio São Francisco, nas Paleolagoas, conhecidas hoje como tanques, foram achados ossos de animais extintos da fauna pleistocênica que conviveram com o homem em diversas áreas da região, como Salgueiro e Alagoinha, em Pernambuco. Pesquisas mais recentes assinalaram também a presença de megafauna, como o mastodonte e a preguiça gigante, como é o caso da Lagoa de Uri de Cima, em Salgueiro. O trecho acima propõe uma leitura da história do Brasil que se caracteriza pela, vamos lá, alternativa A, presença de europeus no continente americano. Alternativa B, inexistência de exemplares da megafauna em território brasileiro. Alternativa C, carência de estudos paleoantropológicos e sítios arqueológicos do Nordeste. Alternativa D, antiguidade da presença humana no país anterior à chegada dos portugueses. Ou alternativa E, existência de répteis de porte avantajado, popularmente conhecidos como dinossauros. Essa questão está bem fácil, né? Se você leu com atenção ao fragmento que dava início, que introduzia esta questão, você não vai ter nenhuma dificuldade para encontrar a alternativa correta. Pessoal, do que está falando esse texto? Está falando sobre a pré-história brasileira na região banhada pelo Rio São Francisco, da existência desses grupos humanos e da convivência destes com animais da chamada megafauna. Citou até o mastodonte e a preguiça gigante.
Então ficou muito fácil, né, pessoal? A alternativa correta aqui é a letra D de dado. Fala sobre a antiguidade da presença humana no país anterior à chegada dos portugueses. Então, quer dizer, muitos milênios antes da chegada do colonizador europeu, já existiam grupos humanos estabelecidos nesse território. Ah, por que não pode ser a letra B, professor? Porque a letra B fala da inexistência de exemplares da megafauna em território brasileiro. Acabou de citar a preguiça gigante, o mastodonte. Então, existiram animais da megafauna aqui no Brasil e conviveram com grupos humanos. Ah, por que não pode ser a letra C? Porque a letra C fala da carência de estudos nessa área. Não, existem muitos estudos. Eu mencionei na aula de hoje que a Universidade Federal de Pernambuco desenvolve uma série de pesquisas na região. Ah, por que não pode ser a letra E, professor? Mas peraí. Em qual momento do texto falou de dinossauro aí, comandante Tiago? Você falou, dinossauro conviveu com grupos humanos, Tiago? Brincadeira, né, cara? É brincadeira falar isso aí, né? Não dá, né, gente? Claro que não. Quando o homem veio à face da Terra, os dinossauros já tinham sido extintos há muito tempo. O pessoal não pode errar essa daí, cair nessa pegadinha aqui, tá de brincadeira com o tio Ed, né? Pode cair. Brincadeira, gente. Ó, gente, tava certo. Claro, pelo amor de Deus. Gente, peraí, cara, né? Já pensou? Cara, se eu respondesse dinossauro, eu ia ficar cara, ia ficar muito pé da vida. Comigo mesmo, né? Comigo mesmo. Porque não dá, cara, não dá. Não falou no texto, cara, não falou no texto. O texto está falando sobre grupos humanos que conviveram com animais de tamanho avantajado. Cara, citou a preguiça. A preguiça é mamífero, meu amigo. Preguiça gigante, o mastodonte são mamíferos. Tá certo? Muito bem! Por falar em preguiça, olha quem que apareceu aqui, o Cid. Olha aí que o Cid, cara. Brincadeira. Se a preguiça aparecer, coloque ela para estudar, cara. Não temos tempo a perder, a prova tá bem aí, tá chegando a prova e a gente tem que se preparar de maneira condizente. É por isso que a gente tá nesse aulão, tá nessa live aqui, para trabalhar com vocês assuntos que são bastante relevantes e que podem aparecer na sua prova. E se aparecerem, você vai ter um grande desempenho, porque você está se preparando aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Vamos que vamos! Agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula, onde nós vamos falar sobre as características socioculturais das populações indígenas que habitaram o território de Pernambuco antes do advento da colonização. Mandando um abraço para a galera aí que está acompanhando nossa aula. Vamos lá, comandante Tiago, quem são os nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando aqui? Olha só, temos vamos lá, tem o Van Basten Florencio, lá de Pesqueira, em Pernambuco. Mandar um salve para ele aí, mandar um grande abraço. Temos também o Samuel Davi, o Felipe César, o Daniel Freire, a Thaís Barbosa, toda essa galera aí tá ligada aqui na nossa live. Pode mandar a sua pergunta, pode mandar a sua sugestão. A gente vai realizar novas lives também de história de Pernambuco, pessoal. Tem o Maurílio de Petrolina. Grande abraço aí. Professor, o senhor é 1000, dá gosto de assistir suas aulas, segue o foco. Valeu, Thaís Barbosa, ó, beijão para você, muito obrigado por você estar aqui prestigiando a nossa aula, né? Você tá aí concentrado, estudando com determinação. O Alisson Trajano, valeu, mestre, valeu por esta live. Valeu você que está acompanhando aqui, que está estudando com determinação. Não adianta a gente fazer live se não tiver essa galera, gente boa que acompanha as nossas lives, que estuda com determinação e que tenho certeza vai gabaritar a história no dia da prova. Você pode me cobrar, hein? Essa galera que vai acompanhar as nossas lives, serão várias lives, pelo menos 3 até o dia do concurso. A gente vai fazer uma super revisão de véspera, você pode ter certeza. Vou trazer uma série de bizus, uma série de dicas fundamentais e eu garanto, quem acompanhar as nossas lives até o final
Garanto que vai conseguir um excelente desempenho, porque a gente trabalha com meta elevada, a gente vai trabalhar com meta de gabarito, acertar as 10 questões da prova de história, beleza? E lembrando também que teremos lives de outras disciplinas também, isso é importante. Então já vai se inscrevendo no canal do LAC Concursos para você não perder as próximas lives que serão realizadas de preparação esse concurso. Você pode ter certeza que terá uma grande preparação, uma preparação focada acompanhando as nossas aulas aqui no canal do LAC Concursos. Então, para isso é importante você se inscrever no nosso canal. E já vai deixando o joinha aí, pessoal. Vai deixando o joinha para que a gente possa disponibilizar cada vez mais aulões fundamentados, né, bem contextualizados, para garantir uma aprendizagem histórica significativa. Então vamos lá, vamos continuar a nossa jornada, afinal de contas, temos muito conteúdo para vencer. Ah, será que dá tempo, professor? Dá tempo sim. Se a gente estudar com determinação, né, um tijolinho a cada dia, a gente consegue levantar essa casa. A gente consegue fazer uma excelente preparação. E agora, então, vamos falar sobre as características socioculturais das populações indígenas. Gente, olha só, aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Então vamos continuar, né? Vamos seguir em frente nessa nossa árdua trajetória em busca da aprovação. A gente tem que trabalhar com metas elevadas, hein? A gente quer buscar a aprovação. Mas vai ser concorrido. Não interessa que vai ser concorrido, cara. Interessa que você está se preparando, você está fazendo a sua parte. Você está estudando com determinação. Sendo assim, cara, não adianta desespero só do lado da concorrência, porque você está se preparando de maneira condizente. Então vamos lá. Vamos falar das populações indígenas em Pernambuco, antes do advento da colonização. O território pernambucano era habitado por diversos grupos étnicos. Então vamos lá. São povos indígenas, mas apresentavam uma diversidade do ponto de vista étnico. São diversos grupos étnicos, existindo os tupis, habitantes do litoral. Então temos aqui os povos indígenas do tronco tupi, do tronco linguístico tupi, habitantes do litoral, dentre eles os tupinambás, os tabajaras e os caetés. Os caetés, a propósito, eram antropófagos, ou seja, os caetés eram aqueles carinhas que devoravam carne humana, aqueles carinhas que comiam gente. No bom sentido, sempre, comandante Tiago, os caetés eram antropófagos, realizavam rituais de antropofagia. Os caetés comeram o primeiro bispo do Brasil, o bispo Dom Pero Fernandes Sardinha. Foi devorado pelos caetés, um ritual de antropofagia. Por isso que os caetés foram praticamente exterminados, não é? Foram praticamente exterminados. Mendes Sá é o capitão general que vai ordenar a matança dos caetés. Os caetés eram, portanto, antropófagos. E havia também o tronco linguístico dos Gês, que habitavam o interior do território, ou seja, habitavam o chamado sertão. Eles eram chamados genericamente de tapuias. Então vamos lá. Entre os povos indígenas, tínhamos os habitantes do litoral, chamados genericamente de tupis, vários grupos indígenas, inclusive alguns antropófagos. E haviam os grupos indígenas habitantes do interior do território, chamados genericamente de tapuias. Tapuias. Então, esses grupos indígenas que habitavam o território pernambucano antes da chegada dos colonizadores são chamados de povos pré-cabralinos. Por que povos pré-cabralinos, professor?
porque eles habitaram o território, né, habitaram o território pernambucano antes da chegada dos colonizadores portugueses, ou seja, antes da chegada da expedição comandada por Pedro Álvares Cabral. Então são povos pré-cabralinos. Esses povos pré-cabralinos que habitavam o território pernambucano possuíam propriedade coletiva da terra, não é? Tinham um comportamento seminômade e já desenvolviam uma agricultura rudimentar com destaque para o cultivo de mandioca. Era o grande destaque da produção agrícola. Então, esses povos indígenas conheciam a agricultura. Inclusive, praticavam a chamada coivara. Coivara, que era justamente a derrubada da mata e a posterior queimada para preparar o solo. Então, a prática da coivara foi, inclusive, seguida pelos portugueses. Os portugueses vão aprender com os índios a prática da queimada, que hoje nós sabemos que é uma prática nociva ao solo, porque destrói os nutrientes do solo, não é? Mas os índios já realizavam a queimada na preparação para o cultivo dos tubérculos, a exemplo da mandioca. Além disso, outras atividades desenvolvidas pelos índios eram a caça, a pesca e a coleta de frutos e raízes. Beleza? Então esses índios praticavam a caça, a pesca, a coleta, mas praticavam também uma agricultura primitiva, uma agricultura rudimentar, onde cultivavam principalmente a mandioca, que foi um fator fundamental para a sobrevivência desses grupos humanos. Em relação à organização social indígena, nós tínhamos então os povos indígenas, habitantes do litoral, eram chamados de forma genérica de tupis. Pertenciam ao tronco linguístico tupi. Então, falou de litoral, você lembra dos tupis, que são justamente os primeiros nativos, os primeiros grupos indígenas que entraram em contato com os portugueses. Então, os portugueses chegam ao Brasil em 1500, começam a se estabelecer a partir da costa. Inicialmente, os portugueses desenvolveram a extração de pau-brasil, utilizando o escambo com os povos indígenas, que trabalhavam em troca de algumas mercadorias, né, algumas bugigangas que eles recebiam. Esses primeiros povos que vão entrar nesse contato com o colonizador português são os povos da costa, são os povos estabelecidos no litoral, os tupis. Perfeito? Então, os indígenas do litoral eram os tupis. Estavam organizados em milhares de indivíduos, eram milhares de indivíduos que habitavam essa área. Estavam organizados em aldeias indígenas e alguns desses grupos praticavam rituais de antropofagia. Professor, então quer dizer que todos esses grupos eram antropófagos? Não, não todos esses grupos. Alguns desses grupos praticavam a antropofagia. Veja, a guerra era uma atividade bastante importante para os povos indígenas. Sim, esses grupos indígenas tinham relações, ora amistosas, relações complementares entre si, inclusive fazendo casamentos intertribais como forma de estabelecer aliança, mas também esses grupos indígenas tinham enfrentamentos, tinham suas rivalidades, tinham as guerras que ocorriam entre esses grupos indígenas. A guerra era uma ocasião importante dentro da cultura indígena, principalmente para os grupos indígenas que eram praticantes dos rituais de antropofagia, porque quem era devorado naqueles rituais?
Basicamente, devorava-se o inimigo capturado na guerra. Perfeito? Então havia a crença de que quando eu devorava o meu inimigo, eu estava vingando a morte de um familiar, a morte de um familiar na guerra, algum parente próximo que foi morto por aquele guerreiro inimigo. E ao mesmo tempo, quando eu devorava o meu inimigo, eu esperava que as virtudes, que a coragem, a bravura desse inimigo passasse para mim. Então tem uma simbologia muito grande também nessa questão dos rituais de antropofagia que eram realizados por esses grupos. Alguns grupos antropófagos, perfeito? Alguns grupos que praticavam a antropofagia. Eles também tinham laços de parentesco e de linhagem. O casamento era uma forma de se estabelecer alianças, inclusive envolvendo aldeias diferentes. Então, estabelecia-se esse laço de parentesco, de linhagem, como forma de se estabelecer aliança também entre esses grupos indígenas. E também vale destacar que havia a divisão do trabalho através de gênero e através da idade. Lembrando também que os habitantes, os indígenas que habitavam o interior, habitavam o sertão, eram chamados genericamente de tapuias. E são justamente esses tapuias que tiveram assim um comportamento mais belicoso em relação ao avanço gradual da colonização. Ou seja, os tapuias enfrentaram assim mais especificamente os portugueses. Tanto é que desse enfrentamento gerou-se um conjunto de batalhas muito importante ao longo dos séculos 17 e começo do século 18, conhecido como Guerra dos Bárbaros. Ali no contexto da expansão da pecuária ao longo do vale banhado pelo Rio São Francisco, nós tivemos vários enfrentamentos entre colonos e povos indígenas, chamados genericamente de bárbaros. Essa é a Guerra dos Bárbaros que a gente vai estudar. Inclusive, só fazendo um adendo aqui, pessoal, a Guerra dos Bárbaros também foi um tema que caiu no último concurso da PMPE. Isso aí, caiu uma questão relativa à Guerra dos Bárbaros. Então a gente já vai trazer na próxima live, a gente vai apresentar algumas das características desse enfrentamento. Bom, por falar em enfrentamento, ocorreram várias manifestações de resistência indígena contra a colonização. Vocês viram aí que a gente falou que os primeiros índios que entraram em contato com os colonizadores foram quem? Foram os tupis. Os tupis que estavam na região do litoral, na região costeira. Perfeito. A princípio, nós tivemos relações amistosas. Quando o português está naquela fase do período pré-colonial, lembra o período pré-colonial de 1500 a 1530, quando não aconteceu uma colonização efetiva das terras brasileiras, quando os portugueses estavam apenas extraindo pau-brasil e enviando expedições de reconhecimento do território, nesse primeiro momento aconteceram relações até certo ponto amistosas, na medida em que os indígenas chegavam a trabalhar para os portugueses, cortavam a madeira e recebiam espelhos, recebiam facões, objetos metálicos como pagamento. Porém, a partir do momento em que teve início a colonização, quando foram criadas as capitanias hereditárias e tivemos aí o surgimento da capitania de Pernambuco, administrada por Duarte Coelho, quando nós tivemos o início do cultivo de cana-de-açúcar, a parada mudou, gente. Aí a coisa ficou diferente, porque os indígenas perceberam que os portugueses queriam tomar-lhes as terras e queriam também escravizar esses povos indígenas, porque os indígenas, a bem da verdade, também foram
escravizados. Os indígenas também foram escravizados. É claro que, posteriormente, com a criação da Companhia de Jesus, que veio para o Brasil com o nosso primeiro governador-geral, lá em 1549, a apresentação desses religiosos na conversão dos indígenas. Esses religiosos vão se posicionar contra a escravização dos índios. Só que nesse primeiro momento, os índios vão ser ameaçados, vão perder suas terras, vão ser escravizados, vão ser mortos também. Então, neste momento, surgem diversas formas de resistência dos povos indígenas. Entre elas, as fugas individuais e coletivas. Então, os índios vão se embrenhar mais no interior do território, vão procurar o sertão, vão procurar se proteger no interior do território, não é? Vão também promover ataques a fazendas de gado, vão algumas vezes atacar senhores e colonos, vão também fazer adaptações na própria religião católica que acaba sendo imposta a esses grupos indígenas que eram forçados a se converterem ao cristianismo, ao catolicismo. Os casamentos interétnicos também eram uma forma de resistência, tá? Evidentemente que esses casamentos interétnicos, via de regra, eram casamentos de colonos brancos com índias. Temos que destacar isso, né? Via de regra, esses casamentos interétnicos eram de portugueses com indígenas. Bom, em relação aos povos indígenas atuais em Pernambuco, nós temos o grupo Funiô, no município de Águas Belas, Pancaruru, nos municípios de Petrolândia e Tacaratu, Chucuru, no município de Pesqueira. A gente já verificou aqui que tem a galera de Pesqueira que está acompanhando a nossa aula. Também o grupo indígena de Cambiuá, de Ibimirim, Inajá e Floresta. O grupo Capinauá, de Buíque. Aticum, de Carnaubeira da Penha. Trucá, do município de Cabrobó. Pipipã, do município de Floresta. E Tuxá, um pequeno grupo remanescente, localizado no município de Inajá. Bom, em relação aos povos indígenas pernambucanos, indubitavelmente, eles fizeram uma série de contribuições, tanto para a formação humana de Pernambuco, quanto para a formação cultural do Estado. Então, inegavelmente, na formação territorial, na formação humana, na formação cultural de Pernambuco, nós temos importantes contribuições indígenas. O próprio vocabulário da língua portuguesa apresenta uma série de palavras de origem indígena, que é só uma eu vou citar, Pernambuco. O próprio nome do estado é uma palavra de origem indígena. Várias cidades pernambucanas têm nomes indígenas, vocês sabem muito bem. Atualmente nós temos uma série de problemas de demarcação de terras indígenas. Pernambuco é o quarto estado com o maior número de indígenas no Brasil. Esse é um dado relevante, pessoal. Dos estados brasileiros, os 26 estados brasileiros, Pernambuco é o quarto em número de indígenas, apresenta cerca de 25 mil indígenas habitantes de Pernambuco. Então, Pernambuco só fica atrás de Amazonas, Mato Grosso e Pará. Então, Pernambuco é o quarto estado com o maior número de indígenas, 25 mil aproximadamente. E Pernambuco apresenta, se não me falha a memória, 16 reservas indígenas. 16 reservas. Perfeito? Vamos conferir agora algumas questões relativas a estes assuntos,
relativos a este tema. Olha só, é uma questão que caiu no último concurso da PM. Veja que nós estamos trabalhando com assuntos que têm um grande potencial de chance de aparecer no dia da sua prova. E se aparecer, não pode bobear, não pode marcar toca, tem que gabaritar. Mais uma questão aqui elaborada pela nossa querida banca e a UPE. Essa aqui foi para o concurso da PMPE de 2016. Com relação ao tipo de organização social predominante entre os grupos indígenas que habitavam o litoral do atual estado de Pernambuco, no momento dos primeiros contatos com os europeus, assinale a alternativa correta. Queremos a alternativa correta. Vamos conferir então. Alternativa A. As tribos Tupi do litoral de Pernambuco pré-colonial possuíam uma população de algumas centenas de indivíduos, divididos em pequenas aldeias, espalhados pelos quilômetros da costa entre o Rio São Francisco e o Canal de Santa Cruz. Olha só, essa afirmação está incorreta. Por que está incorreta, professor? Porque ela fala aqui, ó, que esta população habitante de Pernambuco pré-colonial apresentava apenas centenas de indivíduos, quando nós sabemos que existiam milhares de indivíduos. Então está incorreta essa alternativa A. Vamos então para a alternativa B. Todos, olha só, sempre que começa com essa palavra, você tem que ficar com a pulga atrás da orelha, você tem que ficar de butuca, ficar de antena ligada, porque sempre que aparece todos, nenhum, você tem que ficar atento, né? Porque geralmente essas afirmações estão incorretas. Todos os grupos indígenas que ocupavam o atual estado do Pernambuco no momento da conquista praticavam rituais antropofágicos associados com o culto às divindades bélicas. Existiam grupos indígenas que praticavam rituais antropofágicos? Claro que sim, a gente citou os caetés, por exemplo, que devoraram o bispo Sardinha. E é interessante, né? O bispo Sardinha, ele estava no navio, embarcou no navio que ia para Portugal, mas o navio que o Sardinha estava viajando, era um tripulante, o navio afundou. Só que Sardinha era muito bom de nado e conseguiu nadar e chegou à praia. Só que quando ele chegou à praia, foi capturado pelos caetés. E aí os caetés não deram trégua, né? Mataram o Sardinha e o devoraram. Deve ser daí que criaram aquela expressão, nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Os caetés eram antropófagos, os caetés. Mas não significa que todos os grupos indígenas, habitantes do território, eram praticantes de rituais de antropofagia. Perfeito? Nem todos. Alternativa C. Os grupos Tupi que ocupavam o território do atual estado de Pernambuco no momento da conquista se organizavam em tribos de caçadores nômades que cultuavam divindades representantes de espíritos da natureza como Tupã. Pessoal, olha só, esses grupos tupis eram seminômades. Praticavam a caça, a pesca, a coleta, mas praticavam também uma agricultura rudimentar, cultivando, entre outras, a mandioca. Vamos para a letra D. A maioria dos grupos indígenas que habitavam a atual costa de Pernambuco no período da conquista era de língua tupi. Organizava-se em aldeias de milhares de indivíduos cujos laços sociais principais eram firmados em linhagens e parentescos, e onde a divisão de trabalho baseava-se principalmente em quesitos de gênero e idade. Pronto, essa aqui é a alternativa correta.
veja que é uma alternativa que foi, assim, muito bem fundamentada. O examinador da banca teve o cuidado de fazer uma alternativa muito bem construída, muito bem fundamentada. Então, uma dica para você aí de como a banca e a UPE costuma elaborar suas questões. Temos ainda a alternativa E. Vamos conferir a alternativa E, por que que tá errada. Pera aí, cara. Vamos conferir por que que a letra E tá errada. Os grupos indígenas Tapuia, que ocupavam todo o litoral do atual estado de Pernambuco, durante o processo de conquista, tinham suas estruturas sociais baseadas em linhagens e parentescos, divisão de trabalho por gênero e idade, praticavam agricultura sazonal e possuíam uma cultura na qual os principais valores sociais giravam em torno da guerra. Gente, onde mesmo que os tapuias estavam estabelecidos? Os tapuias estavam no sertão, os tapuias estavam no interior. Os povos que habitavam o litoral eram os tupis, cara. Presta atenção, pegadinha, não pode cair nessa pegadinha. Leia com atenção para não errar. Puxa vida, hein, galera? Tem que ficar atento, Beleza, vamos para a próxima questão, mais uma elaborada pela IAUPE. Essa aqui é um pouquinho mais antiga, mas também serve para a gente estudar com atenção. Ela apresenta um fragmento, né, uma pequena citação que foi extraída da obra Os Índios na História do Brasil. Vamos lá. O texto diz o seguinte: os povos indígenas tiveram participação essencial no processo de conquista e na colonização em todas as regiões da América, na condição de aliados ou inimigos. Eles desempenharam importantes e variados papéis na construção das sociedades coloniais e pós-coloniais. Então, olha só, a questão fala sobre a participação dos povos indígenas no processo de conquista e colonização, porque existiram grupos indígenas que adotaram uma postura de se aliar aos colonizadores e existiram também grupos indígenas que não queriam arredar o pé do território por eles habitado e enfrentaram os colonizadores, sendo sujeitos à escravização ou até mesmo ao genocídio. Beleza? Então, muito bem, vamos procurar a alternativa correta. Alternativa A. Os maias organizaram durante o século XVI uma violenta reação à conquista espanhola. Olha só, essa afirmação não diz respeito à nossa história brasileira. Não diz respeito muito menos a Pernambuco. Fala sobre os chamados povos pré-colombianos. 3 grandes povos pré-colombianos: astecas, incas e maias. Os maias, a propósito, habitantes da América Central, daquela região ali onde temos atualmente Belize e Guatemala, desenvolveram assim uma importante civilização. Mas quando da chegada dos espanhóis, a civilização maia já havia sumido praticamente, né? Já havia desaparecido, não existia mais a civilização maia, as cidades-estado maia não existiam mais. Alternativa B, os povos tapuia, diferentemente dos povos tupi, fizeram alianças com os colonizadores portugueses. Gente, essa afirmação está incorreta. Alguns povos tupis fizeram aliança com os colonizadores portugueses. Os grupos tapuias tiveram uma tenaz resistência ao avanço da colonização, à expansão da pecuária por sobre suas terras, gerando uma série de conflitos sangrentos, conhecidos na história de Pernambuco como Guerra dos Bárbaros, tema que a gente vai discutir na próxima aula. Fica ligado aí. Alternativa C. A ausência de povos indígenas no litoral da América Portuguesa
facilitou o processo de conquista e colonização lusa na região? Pessoal, quando os portugueses chegaram ao território brasileiro, se depararam com milhares de indivíduos que formavam os grupos indígenas que já estavam na costa. Lembra que os tupis estavam na faixa litorânea e são os primeiros grupos indígenas que entraram em contato com os portugueses. Alternativa D, os incas foram conquistados pelos espanhóis no final do século XVIII? Não. Os incas foram conquistados ainda no século XVI. Final do século XVI, os incas são conquistados por Francisco Pizarro, que vai conquistar lá o Império Inca. Então, nós temos a alternativa correta, por exclusão, só sobrou uma, né, cara? Só sobrou uma, pronto. Essa aqui estava fácil demais, professor. Fala sério, todo mundo acertou essa questão. Todo mundo. Porque olha só, os tupis do litoral da América Portuguesa se dividiram. Uns se aliaram aos portugueses, enquanto outros se tornaram seus inimigos. A alternativa correta, letra E, de Edenilson, este locutor que vos fala. Muito bem. Vamos para a próxima questão, mais uma aí, elaborada pela UPE. Sobre os índios do Brasil, analise as afirmações abaixo. Vem comigo então aqui, pessoal. Vamos responder junto essa daqui. Vamos lá. Item 1. Os indígenas viviam em tribos, em aldeias, unidos por laços de parentesco e interesses em comum. Essa afirmação é verdadeira. Verdadeira. Item 2. As relações sociais eram norteadas por normas de convivência rígidas e a educação baseava-se no exemplo dos mais velhos, que os mais velhos davam aos mais moços. Verdadeiro. Correta afirmação. Mais um item verdadeiro. Item 3. Apesar de terem conhecimento rudimentar de escrita, a transmissão da cultura era feita por meio de relatos orais. Pessoal, nós acabamos de falar, agora há pouco, no início da aula, nós falamos que essas comunidades indígenas eram sociedades ágrafas, ou seja, que não possuíam códigos de escrita, não tinham a escrita. Então tudo era feito, a transmissão dos conhecimentos, a cultura era passada através da oralidade. Então essa afirmação está incorreta. Item 4. Não havia no Brasil diversidade de tribos quando os portugueses chegaram, o que explica o aspecto pacífico nos primeiros contatos. Claro que essa está incorreta, né, pessoal? Havia diversidade entre os grupos indígenas habitantes do Brasil quando da chegada dos colonizadores. E esses primeiros contatos nem sempre foram amistosos. Ocorreram também animosidades envolvendo indígenas e colonizadores. Então nós temos só duas alternativas corretas. 1 e 2 estão corretas, portanto, as afirmativas 1 e 2, portanto, a letra A é a alternativa correta. Vamos para mais uma questão aqui, gente. O índio era o único elemento, então, disponível para ajudar o colonizador como agricultor, pescador, guia, conhecedor da natureza tropical, e para tudo isso deveria ser tratado como gente, ter reconhecidas sua inocência e alma na medida do possível. A discussão religiosa e jurídica em torno dos limites da liberdade dos índios se confundiu com uma disputa entre jesuítas e colonos. Os padres se apresentavam como defensores da liberdade, enfrentando a cobiça desenfreada dos colonos. Essa é uma citação de Jorge Caldeira, A Nação Mercantilista. Então, olha só, pessoal, essa questão, nesse enunciado, nesse fragmento, falou sobre a importância do índio como um elemento fundamental no processo de colonização, porque o índio iria ajudar como agricultor, como pescador, como guia, como conhecedor da natureza tropical,
E aí nós temos, nesse processo, a necessidade do reconhecimento do índio como pessoa, como gente. E nisso vai contribuir a atuação dos padres da Companhia de Jesus, os padres jesuítas que vêm para o Brasil no sentido de promover a catequese indígena. Só que por muitas vezes os padres jesuítas entravam em rota de colisão com os colonos, porque os colonos desejavam escravizar os índios e os padres queriam protegê-los. Então rolou também essa treta envolvendo jesuítas com colonizadores. Entre os séculos 16 e 18, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas ao catolicismo. Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi medida pela... E aí? O que mediou essa aproximação entre os padres jesuítas e os povos indígenas? Alternativa A, a demarcação do território indígena. Alternativa B, a manutenção da organização familiar. Alternativa C, a valorização dos líderes religiosos indígenas. Alternativa D, a preservação dos costumes, do costume das moradias coletivas. E alternativa E, a comunicação pela língua geral baseada no tupi. Pessoal, olha só, os jesuítas então vêm para catequizar os povos indígenas, para defendê-los da escravidão. Mas os jesuítas também, de certa maneira, acabam contribuindo para um processo de aculturação dos povos indígenas, porque os jesuítas não queriam mais que os índios andassem nus, não queriam mais que os índios praticassem antropofagia, não queriam mais que os índios guerreassem entre si, não queriam mais que os índios tivessem muitas esposas. Aí sacaneou, né? Aí os jesuítas sacanearam os índios, né? Porque até vestir roupa, tudo bem, até parar de guerrear, tudo bem, mas deixar de ter várias esposas, deixar a poligamia, né? Só ter uma esposa. Então, quer dizer, há uma mudança também nos costumes indígenas, uma perda de identidade, de certa maneira. Perfeito? De que forma que os jesuítas se relacionavam com esses povos indígenas? Você sabe que vários jesuítas vieram ao Brasil. O padre Manuel da Nóbrega, o próprio padre José de Anchieta, são jesuítas que estiveram por aqui, não é? E a comunicação se dava através da língua geral, pessoal. A língua geral que era uma mescla do português com o tupi, tá certo? A língua geral era a forma da comunicação que os padres jesuítas tinham com os povos indígenas. Portanto, a alternativa correta, a letra E, a comunicação pela língua geral, baseada no tupi. Legal. Vamos para mais uma questão para a gente fechar com chave de ouro a nossa preparação hoje, nosso primeiro encontro, a nossa primeira live. Legal. A gente falou sobre história de Pernambuco, sobre os 2 primeiros tópicos do edital. Perfeito? Inclusive, pessoal, vocês podem deixar sugestões para os próximos tópicos que a gente pode trabalhar aqui nas próximas lives, tá certo? Se a gente tiver essa interatividade, pode ser até interessante. De repente você já está estudando, você já está aí lendo o material sobre isso, teve alguma dúvida, pode deixar suas dúvidas aí. Pode deixar as dúvidas e a gente vem com uma aula, tipo um plantão, tirar dúvidas de preparação, assim, bem focada para a prova, tá certo? Muito bem, vamos conferir mais uma questão aqui que nós temos um texto. O texto é justamente a letra de uma música, da música Chegança. O nome da música é Chegança, de um artista pernambucano fantástico, chamado Antônio Nóbrega. Antônio Nóbrega é fantástico, cara, um dos expoentes da cultura pernambucana atual. Perfeito? Ele fez parte do movimento armorial de Ariano Suassuna, vale a pena. Essa música aqui é fantástica, chama-se Chegança e fala justamente sobre
aquele contato dos dois mundos, né? O mundo europeu com o mundo indígena. A chegada dos colonizadores ao Brasil, influenciando assim completamente na mudança do modo de vida do índio. Perfeito? Vamos conferir então o que diz aqui a letra da música. Ela diz assim, ó: sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá, sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Pancaruru, Caruju, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para sonhar. Pessoal, quem é que estava no paraíso? Quem é que estava aqui, ó, nesse céu azul, paz e ar puro? Eram os índios, tá certo? Sonhou que estava no paraíso. Mas de repente me acordei com a surpresa. Uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou para me pegar. E assustado dei um pulo lá da rede. Pressenti a fome e a sede e pensei, vão me acabar. Levantei-me de borduna já na mão. Aí senti no coração, o Brasil vai começar. Então, essa música aqui, fantástica. Tentei até cantar, mas eu não tenho habilidade para isso, né? Eu não sou Antônio Nóbrega. Essa música é fantástica, fala dos povos indígenas e fala do contato com o colonizador, que chegou já com violência. Você percebe aqui, ó, que ele fala aqui, ó, que da grande nau, ou seja, do grande navio português, um branco de barba escura, que estava vestindo uma armadura, me apontou para me pegar. Apontou o quê? Apontou uma arma para o índio. Ou seja, já desde os primeiros contatos, mostrando aí a violência da conquista do Brasil e de seus primeiros habitantes, os povos indígenas. Muito bem. A letra da canção apresenta um tema recorrente na história da colonização brasileira: as relações de poder entre portugueses e povos nativos, e representa uma crítica à ideia presente no chamado mito. Qual o mito que está sendo desconstruído aqui na música do Antônio Nóbrega, pessoal? Na música Chegança. O que ele está batendo duro aqui, ó? Está falando que desde a chegada dos portugueses, eles já vêm ávidos de conquista. Eles já vão promover atos de violência em relação aos povos indígenas. Vamos conferir então as alternativas. Letra A. Mito da democracia racial, originado das relações cordiais estabelecidas entre portugueses e nativos no período anterior ao início da colonização brasileira? Não, porque o mito da democracia racial diz respeito à utilização da escravização no Brasil, tá certo? O mito da democracia racial foi trabalhado por um outro pernambucano importante, o Gilberto Freire, um grande sociólogo brasileiro, que no livro Casa Grande e Senzala e também no livro Mocambos e Sobrados vai falar sobre este tema, esse mito da democracia racial. Não é a alternativa A. Letra B. Da cordialidade brasileira, advinda da forma como os povos nativos se associaram economicamente aos portugueses, participando dos negócios coloniais açucareiros? Claro que não. Evidente que essa afirmação também está incorreta. Alternativa C. Do brasileiro receptivo, oriundo da facilidade com que os nativos brasileiros aceitaram as regras impostas pelo colonizador, o que garantiu o sucesso da colonização? Claro que não. Os povos indígenas empreenderam várias formas de resistência, inclusive gerando conflitos sangrentos como a Guerra dos Bárbaros. Deixa eu só registrar aqui a presença do grande Correia Lopes. Correia Lopes, um abraço aí, Correia.
Lembrando e mandando um salve para ele estava me cobrando, né? Converso com ele no Facebook. Ele está sugerindo que a gente trabalhe ditadura civil e militar em Pernambuco. Um assunto bem interessante, poderá ser o próximo tema que a gente vai trazer para discutir na nossa aula. Essas aulas já estão todas preparadas, viu, pessoal? O material está pronto, então é só trazer para a gente fazer as aulas ao vivo para preparar de maneira condizente a galera para enfrentar esse certame. Então esse é um tema que a gente pode trazer na próxima aula. Mandando aí um abraço para o Pedro Henrique. Vamos lá, professor. Estou acompanhando de Caruaru. Aquele abraço, galera de Caruaru. Tem também o Matheus Buarque, que está lá em Recife. Temos também o Maílson Ramos, que está em Remanso, na Bahia. Temos quem mais está por aí? Marcos Felipe. Né? Tem também o Felipe Monteiro, que está acompanhando lá de Palmeira dos Índios, em Alagoas. Olha só, quero visitar Palmeira dos Índios, cara. Eu, como historiador, tenho que visitar esses locais assim, que tem tanta história viva, né? Tenho que ir para lá. Mandar um abraço para Yasmin, grande Yasmin. Marcelo Douglas também, que está lá em Olinda. E a Pâmela, que está em Fortaleza, marcando presença na nossa aula. Pessoal, se liga aí que vem mais aulas por aí, viu? Na semana que vem temos outra live e você pode continuar votando em sugestões de temas para serem trabalhados nas próximas aulas. Nós estamos aceitando sugestões, viu? Deixa aqui a sua sugestão de tema que será trabalhado na próxima aula. Vamos conferir aqui a alternativa D. Da natural miscigenação resultante da forma como as metrópoles, ou como a metrópole portuguesa, incentivou a união entre colonos, ex-escravos e nativas para acelerar o povoamento da colônia. Também não é, né, pessoal? O mito que está sendo questionado na música do Antônio Nóbrega é do encontro que identifica a colonização portuguesa como pacífica, em função das relações de troca estabelecidas nos primeiros contatos entre portugueses e nativos. Essa é a alternativa correta, pessoal. Nos primeiros encontros entre portugueses e nativos, no período pré-colonial, aconteceram relações amistosas ali no escambo do pau-brasil. Porém, é preciso destacar que a colonização foi escrita com muito sangue, com muita opressão contra os povos nativos brasileiros. E quando ninguém pensava em democracia, eles já tinham a cara pintada. Se isso não é estar à frente, alguém está no caminho errado. Então vamos lá. Pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam este aulão que vai ficar disponível e eu já convido você para a semana que vem, na terça-feira da semana que vem, outro aulão. Deixa aí nos comentários, pessoal, a sua sugestão de tema para ser trabalhado. Ou, de repente, se você já está estudando, tem dúvidas sobre alguns assuntos, deixa aí uma sugestão que eu vou, na medida do possível, preparar um super aulão para turbinar a sua preparação para esse concurso. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. E não se esqueça, hein? Se inscreva aqui no canal do LAC Concursos para você receber novas atualizações. Todos os dias teremos novas aulas. Um grande abraço a todos. Valeu, pessoal. Muito